Horse Talks de hoje vai conversar com o Leonardo Fernandes, ele que é atleta do CCE e também é diretor da modalidade na Federação Paulista de Hipismo. Léo, obrigada por participar do Horse Talks de hoje. Eu queria que você explicasse um pouco para o público como que é a modalidade CCE. Então, a modalidade CCE ela é dividida em três partes. Uma parte é o adestramento, daí a segunda parte seria o cross-country, onde você faz saltos de obstáculos fixos e rústicos, salta tora, salta valeta, entra em água. E a terceira parte é a parte de salto, que seria o hipismo clássico que a gente está acostumado a ver. Em quantos dias é feito a prova da modalidade? A gente tem a prova combinada, que é uma prova de um dia, que você faz as três modalidades em um dia, e tem a prova completa, que pode ser em 2 ou 3 dias. A completa normalmente em 3 dias. Aqui na Santo Amaro a gente faz provas em 2 dias. A gente faz adestramento e salto num dia e cross no segundo dia. E quais são as categorias para praticar esse esporte? É dividido por idade? A gente tem as categorias por idade e tem também por altura, né? A gente vai ter de 50 centímetros até o 3 estrelas, aqui no Brasil tem 3, que seria 1,15 no cross e 1,20 no salto. Os 50 centímetros, a gente tem os obstáculos de cross todos de 50 centímetros, e vai de 50, 70, e 5, 90, uma estrela que vai ser 1 metro, 2 estrelas vai ser 1,10 e o 3 vai ser 1,15. E para praticar a modalidade, onde você encontra em São Paulo? Hoje a gente tem aqui no Clube Hípico de Santo Amaro, a gente retomou essa atividade aqui no clube, a gente retomou ano passado, a gente já fez 2 provas ano passado, esse ano já fez uma, a gente está indo para a segunda, e aqui no clube está aberto para fazer essa modalidade. Daí o interior é muito forte. O interior a gente tem o município de Colina, Ribeirão Preto, Barretos, Pirassununga, Tietê, que são bem fortes na modalidade também, se quiser treinar. E a modalidade tem provas estaduais, nacionais, internacionais? Como que funciona? Então, tem provas tanto estaduais quanto nacionais e internacionais. A gente talvez tenha aqui em setembro uma prova internacional, que já vai ser qualificatória, já pensando no Sul-Americano de 2022. E aqui no Brasil a gente vai ter, acho que esse ano só essa prova internacional, mas estadual, todas as que estão tendo na Santo Amaro vão ser as provas estaduais, que valem pelo ranking do Troféu Eficiência. E Léo, para praticar o CCE, você precisa de algum cavalo especial ou qualquer raça serve? Qualquer raça serve. Normalmente a gente usa raças BH com puro sangue inglês, mas eu tenho um cavalo puro sangue inglês e tem BH também, os dois servem. Tem árabe competindo, tem lusitano competindo, mas qualquer raça serve. Saltando, qualquer raça vai. E o praticante da modalidade é um praticante que participa só do CCE ou de repente ele é um cara que faz o salto ou o adestramento e tem coragem e faz maratona? Não, isso que é legal. O pessoal do CCE acaba competindo no salto, acaba competindo no adestramento. Eu mesmo faço prova de salto e adestramento também. E quais são os cuidados com o cavalo, já que esse cavalo ele tem uma exigência física um pouco maior do que os demais, né? Quais são os cuidados precisos para esse cavalo? O que a gente se preocupa bastante é o piso que a gente vai galopar esse cavalo, e a gente faz muitos treinos de galope, porque a prova de CC ela vai durar mais ou menos, a prova do cross, de 5 até 11 minutos. Então o cavalo tem que estar com uma condição diferente do cavalo de salto. A prova de salto vai demorar 70 segundos, 60 segundos. Nosso cavalo, a velocidade é muito maior do que uma prova de salto e ele fica muito mais tempo fazendo isso. Então a gente tem que se preocupar em fazer esses treinos de galope para colocar ele numa condição legal. E onde é feito esses treinos de galope, né? Muita gente está praticando a modalidade dentro dos centros hípicos. Como que funciona esse galopão que vocês chegam a 400 metros por minuto? Normalmente a gente usa aqui, a gente tem uma raia, que a gente usa aqui a raia. Eu uso o polo para galopar, que eu acho legal, que é mais vazio lá. Normalmente a gente faz isso, ou em raias ou em lugar aberto, assim. E como que é o dia a dia de trabalho de um cavalo que faz CCE? Normalmente os meus cavalos trabalham 6 vezes por semana, eles descansam um dia, eles fazem 2 treinos de adestramento, 2 treinos de salto e 2 treinos de galope ou treino de cross por semana. Então eu divido a semana em 6 treinos e eles fazem 2 de cada. E a agenda de provas ao longo da temporada? Quantas provas é prevista no calendário da federação? Então, no calendário, esse ano, em função da pandemia, a gente deu uma reduzida, mas normalmente são de 8 a 12 provas anuais, né? Mas esse ano a gente acredita que vai ter de 6 a 8.
E me fala um pouco do CCE a nível olímpico, né? A gente tem histórico, tem cavaleiros, inclusive paulistas, que chegaram nas Olimpíadas. Conta um pouco como que é, onde estão esses atletas? Eles estão no Brasil, não estão? Então hoje, para ir para a Olimpíada, a gente tem 2 cavaleiros de São Paulo. Aliás, todos os cavaleiros que estão disputando vaga na Olimpíada de Tóquio são de São Paulo. O Nilcinho, o Marcelo Tosi, o Márcio Jorge, o Márcio Appel, o Cacá Paro e o Rafael Lozano, todos são do estado de São Paulo. E começaram a prática do esporte em São Paulo, pela Federação Paulista. Pela Federação Paulista, muitos vieram da ABIR, que é uma instituição que difundiu o hipismo rural e o CCE. E daí acabaram migrando para a federação e hoje a maioria está situada na Inglaterra. Hoje a gente tem o Nilcinho que está nos Estados Unidos, e o Cacá, o Márcio Jorge e o Rafael Lozano que estão na Inglaterra. E para um atleta participar das provas da Federação Paulista de Hipismo, ele tem que fazer o cadastro na federação e ser situado em algum clube? Como que funciona? Então, ele tem que, até a categoria 90 centímetros, ele faz o cadastro na federação, mas é isenta a taxa, não paga nada de taxa. Mas a partir de uma estrela, ele já tem que recolher a taxa da federação e só estar vinculado na federação e participar das provas. Você tem alguma curiosidade da modalidade para você contar para a gente? Como assim? Algum obstáculo, alguma coisa que seja inusitada, o que vocês fazem que não tem em outras modalidades? O que a gente tem que não tem outra modalidade são a água, né? Que normalmente toda prova tem um obstáculo da água, que a gente tem que pular dentro da água. No salto, por exemplo, a gente salta a água, né? E lá no cross a gente tem que pular dentro da água. E mais uma curiosidade que eu queria saber, eu sei que a parte da veterinária é muito forte, né? Porque os cavalos fazem uma exigência. Como que é feita essa manutenção do cavalo depois da prova de cross? Normalmente a gente faz gelo, muito gelo, faz meia hora de gelo, anda um pouco os cavalos, volta a fazer gelo, massagem. Os cavalos são super bem tratados e eu mesmo nunca tive lesão com cavalo de CCM. Os cavalos são super bem cuidados e tipo, a lesão que eles já tiveram foi em viagem, mas nunca nada em prova. E para eles competirem, eles passam por uma inspeção veterinária? É obrigatório na modalidade? É obrigatório. Antes de fazer o adestramento, eles têm que fazer uma inspeção veterinária e antes da prova de salto tem a segunda inspeção. E aí, caso ele não esteja muito bem, o veterinário retira ele da competição? Retira da competição. Se ele tiver mais ou menos, ele pode ir para um holding box, daí ele vai ser analisado de novo. Se não estiver bem, não vai participar. Se tiver alguma machucado, uma de diferença, espora, alguma coisa, se tiver alguma manca, alguma coisa, não vai poder participar. Diferente das outras modalidades, o CCL é obrigatório uma parte do uniforme que é o colete, né? Por que ele é obrigatório e como que funciona? Como a parte do cross é um pouco mais perigosa do que o salto, a velocidade é muito maior, então é obrigatório o uso de colete específico para essa modalidade. Eu, particularmente, uso 2 tipos de colete. Eu uso o colete que é obrigatório e uso um por cima desse colete que vai ligado ao meu cavalo. Caso eu sofra um acidente que eu desconecte do cavalo, ele infla, em meio segundo ele explode e infla e me protege. Mas o colete original mesmo tem que usar. Na parte do cross é obrigatório usar esse colete. E na parte do salto e adestramento ele também é opcional, é só opcional. No cross? Antigamente o adestramento podia usar cartola e hoje em dia eles passaram a usar capacete. E todo mundo então usa, o capacete é um item obrigatório, a gente já fez, né, em outras matérias, e sempre é fixado nos 3 pontos. Isso. E tem alguma cor que vocês não permitem usar ou todos são permitidos? Eu acho que todos são permitidos, mas não lembro de cabeça. São todos. Certinho, todos são. Tá. E a cor do colete? O colete ele tem que ser preto ou não tem uma regra para isso? O colete não tem regra. E, inclusive no cross o culote não precisa ser branco, pode ser de qualquer cor. Ah, interessante. Não sabia. Só no cross. O salto e no adestramento segue o regulamento do salto e adestramento, mas no cross qualquer cor. Não tem.